Olá a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da websérie Solo Produtivo. Essa websérie é uma produção da Viter, feita com muito carinho e pensado para vocês e trazer informações que agreguem muito ao solo brasileiro, à agricultura brasileira, ao nosso agronegócio brasileiro. E nesse capítulo temos um tema de grande importância para a nossa agricultura, que é o tema de correção de solo. E para esse tema, convidamos um grande amigo e um grande mestre, o professor Godofredo Cesar Vitti. O professor Cesar Vitti é um grande conhecedor e pesquisador na área de plantio direto em diversas culturas e já publicou mais de 15 livros sobre diversos temas, inclusive fertilidade de solo, e atualmente é professor sênior em adubos e adubação e fertilidade de solo na Exalc USP. Professor, grande orgulho ter o senhor aqui conosco. O senhor é uma grande referência para o setor e é uma grande referência para mim como profissional, a qual eu lhe admiro muito. Então, muito prazer, professor. Sinta-se à vontade e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Erivelto, pelas palavras comoventes, assim como obrigado a Marília, a Ana com 2N e também o Eduardo, dessa tremenda responsabilidade de transmitir essa websérie para a Viter. Então, como essa série, eu também conto com a ajuda da Vitagro, na pessoa do MS Eduardo Sgarbiero. Então, vamos iniciar logo após você dar a parte inicial. Obrigado, Erivelto. Maravilha, professor. Enquanto o senhor sobe a apresentação, esse tema de correção de solo, pessoal, é a base. A base se começa por baixo. Então, a correção de solo é uma das práticas agrícolas mais antigas e mais importantes. E só com isso a gente vai conseguir aumentar e dar sustentabilidade à produtividade brasileira no agronegócio. Então, como foi nos incumbido, nós vamos falar de práticas corretivas no aumento da produtividade, elaborada por nós e pelo colega Eduardo Sgarbiero. E acho que o objetivo principal do curso é ter alta produtividade das culturas. E para ter alta produtividade das culturas, nós precisamos, então, atuar nos fatores de produtividade. E vocês notam que aqui nessa pirâmide que o solo é o meio maior, mais rápido e mais caro para aumentar a produtividade. Isso em termos, porque o manejo químico, físico e biológico do solo dão suporte para a planta suportar fatores bióticos, como pragas e doenças, e fatores abióticos, como o clima. Então, o manejo químico, físico e biológico do solo é o que a gente pretende passar para vocês, produtor, para vocês, pesquisador. E para falar em manejo químico do solo, adubação é uma coisa elementar. Adubação é colocar uma quantidade de fertilizante no solo, principalmente o fertilizante caro, que são os macro primário NPK, numa quantidade que cubra uma diferença entre o potencial produtivo que eu viso atingir da planta, descontando o estoque do solo. Então, a adubação é muito simples. Só que quando eu coloco fertilizante mineral no solo, ele precisa solubilizar para ser absorvido. Isto é, a planta vai beber uma água salina através da transpiração, através da absorção. Mas competindo com esse fertilizante dissolvido na água salina, nós temos concorrência do sistema. Temos a lixiviação, principalmente do potássio, temos a fixação, principalmente do fósforo, temos a erosão, que leva a qualquer nutriente da camada arável, e também temos a perda na forma gasosa da ureia na forma de amônia. Então, antes de adubar, eu preciso ficar preocupado com esse fator de eficiência. E quem que vai combater fixação, lixiviação, até certo ponto de erosão? Plantio direto e correção do solo, com ênfase para a calagem. Então, eu quero usar o fertilizante do modo adequado, porque se eu colocar os fertilizantes nitrogenados, sulfatados, o boro, o fósforo, o micrometálico, o potássio, o aproveitamento é menor do que 100%. Então, multiplico as doses por 2 para nitrogênio, enxofre e boro, 3 a 5 para fósforo e micrometálico e 1.000 para potássio. Então, antes de adubar, eu preciso potencializar, diminuir esse fator, torná-lo próximo a 1. E como nós já falamos, isso eu consigo com o plantio direto, em certas condições, com cultivo mínimo, preparo reduzido, e evitar o convencional. E, principalmente, nós vamos abordar aqui com práticas corretivas que fabricam raiz. Então, a raiz é tudo.
Então, o uso do calcário, gesso e fosfatagem nas corretivas vão permitir mais boca, mais água absorvida. Mais água absorvida significa nutriente dissolvido na água. E nós temos 4 nutrientes básicos para formar sistema radicular: fósforo, cálcio e magnésio, que vem do calcário, e também o boro. Então, pegando um trabalho do SESB, nós vimos aqui raízes de soja até mais de 2 metros de profundidade, com a chamada irrigação branca, lembrando que foi usado o cálcio. E aqui vamos mostrar para vocês uma raiz de milho normal, quando tem problema de toxidez de alumínio, excesso de alumínio, solo ácido, a raiz fica em cima somente, e quando tem falta de cálcio não tem nada. Então, o grande problema nosso é excesso de alumínio e falta de cálcio. Não podemos esquecer do magnésio, que o magnésio ele transporta carboidratos da folha onde é fabricado para órgãos de respiração, por exemplo, para grãos e, por exemplo, para raiz. Então, o magnésio é fundamental em alimentar a raiz através de fotoassimilados. E o boro, ele costura o cálcio. Então, o boro forma pictatos na parede junto com o cálcio. Então, o boro é o botão, o cálcio é a camisa. Então, aqui é uma raiz de milho adubada exclusivamente com cálcio, com calcário, e aqui com cálcio e boro. Então, nesse enfoque, que é básico para essa aula, nós temos somente 24% do potencial genético de uma planta expressado. 65% é perdas em função de estresse abióticos, principalmente seca, e 11% de pragas e doenças. E nós precisamos potencializar, aumentar o potencial produtivo. E para fazer isso, eu preciso seguir uma ordem, manejar o solo quimicamente, com práticas corretivas, práticas biológicas, e a última coisa que eu penso é fazer adubação mineral, que é a parte mais cara. Eu só vou fazer adubação mineral quando o solo tiver raiz. Então, as práticas colocadas, desde calagem até adubação orgânica, em termos, elas servem para fazer raiz, elas servem para diminuir esse fator aqui, tornando próximo a 1. Já que nós vamos falar de nutrição de planta, eu quero dimensionar essa equação aqui num tempo recorde, aqui que é difícil. Então, eu vou perguntar para a planta: planta, o que você precisa, quanto, quando e como para dimensionar uma adubação no final dessa palestra? O que já é conhecido: a planta precisa dos 3 macronutrientes orgânicos, que são o carbono, oxigênio e nitrogênio, que através da luz fazem o primeiro açúcar, que é a glicose, e purifica o ar. Então, nós temos ambiente tropical, nós temos clima, nós temos luz, nós temos temperatura. O problema é que nós não temos solo. E do solo devia vir os minerais. Então, nós vamos ter que enfocar aqui o fornecimento dos macro primário NPK, dos macro secundários cálcio, magnésio e enxofre, e dos micro com ênfase para boro, para manganês, molibdênio e zinco, e no caso do soja também que tem a fixação biológica do cobalto e do níquel. Então, nós sabemos o que é. O mais importante agora é saber quanto. Esses trabalhos, até certo ponto atualizados, que estão fora do parênteses, mostram que a soja precisa de 65 kg de N por T de grão, 13,13 kg de P2O5 e 20. Isso por tonelada. Mas eu não quero produzir uma tonelada, eu quero, no mínimo, produzir 4.075 sacas. Então, se eu multiplicar 65 por 4,5, eu preciso de 290 kg de N que vai ser exportado para essa produção de soja de 75 sacas. Eu preciso de 13,3 vezes 4,5, 60 kg de P2O5. E 24 vezes 4,5, 108 kg de potássio. E esses valores aí, deveria ter no solo, já com o nitrogênio da fixação biológica, um solo que tivesse um nível crítico, vamos abordar daqui a pouco, de 15 miligramas de fósforo, forneceria 60 kg de P2O5. Um solo que tivesse 2 milimol de potássio, 0,2 centimol de potássio, 80 miligramas de potássio por decímetro cúbico, forneceria 68. Então, a partir desses valores análise solo, eu só vou fazer adubação de manutenção para essa produtividade ou mais. E abaixo, eu vou fazer adubação corretiva para chegar nesse valor. No caso do milho, não é diferente. O milho, no grão, exporta 16 kg de N, 9 de P2O5 e 6 de K2O. Por milho produzido 12,6 toneladas de grão, ou melhor, 210, 220 sacas, nós temos então a quantidade, só multiplicar por 12 aqui de nitrogênio, o fósforo aqui vai em torno de 100 kg de P2O5 e o potássio vai para 80 kg de K2O. E o nitrogênio é mais fácil, porque 1 kg de N é uma saca de milho. Aqui está por unidade, a produção que eu quero é multiplicar pela produtividade que eu quero. E para avaliar o solo, que é a parte um pouco mais complexa, eu posso olhar para a cultura, fazer a biópsia através da foliar, mas o principal critério para quantificar esse parâmetro é analisar o solo. E isso começa com uma amostragem correta, uma análise no laboratório idôneo, uma interpretação com a equipe de TER,
com a recomendação que nós podemos auxiliar daqui para frente e a utilização correta desses segmentos aqui para atualizar a análise de solo. E eu falei para vocês que o importante é o nível crítico. É o nível no qual a produção atinge o máximo do seu potencial produtivo e genético. E o nível crítico significa o teor no solo que está no intervalo, na intersecção do teor médio para o teor alto. Eu não vou plantar culturas com teor muito baixo, baixo e médio, que eu vou fazer corretiva. Quando tiver no nível crítico, eu só vou fazer adubação de manutenção. E no caso, por exemplo, para uma produção de 90% a 100% do potencial genético, aqui tem o intervalo de classe para potássio, chamado nível crítico. 1,6 a 3 em milimol, 0,16 a 3 centimol, que é a mesma coisa, só mudar a unidade, mas vamos pôr o valor 2 milimol e 0,2 centimol. E no caso do fósforo, esse dado é nosso, um valor médio de 20 miligramas de IP pela resina. O potássio independe se é resina ou se é médio. Aqui o fósforo então pela resina 20. Mas como nós estamos falando de cerrado, o nível crítico de fósforo para solos arenosos, que até 35% de argila, é praticamente igual à da resina, olha lá, 20 a 25. E para solos mais argilosos, já que esse método esconde fósforo, o nível crítico é menor, 12 a 6. Então é importante ter o PML com a argila. Então, se eu quero fazer uma construção da fertilidade do solo, num solo argiloso, eu vou buscar 12 miligramas de fósforo pelo MELIS, 25 pelo MELIS no solo arenoso e 20 pela resina. Então, abaixo desses valores, eu vou fazer adubação corretiva de fósforo. Acima, eu só vou fazer manutenção para a produtividade que eu espero. E o potássio é diferente. Sendo um pouco mais rápido aqui, indo para os finalmente, você vê que o potássio, nós falamos, né, Eduardo? 2 milimol de carga, está em 90. 2 milimol de carga, 0,2. É o intervalo, é o nível de potássio que eu preciso do solo para só fazer adubação de manutenção. Abaixo desses valores, eu vou fazer uma adubação corretiva para chegar no 2, ou 0,2. E o magnésio é diferente, o nível crítico que eu procuro para magnésio é 0,8 centimol, 8 milimol, e procuro um enxofre de 15. 15 aonde? De 0 a 20, se for para soja e feijão, que a raiz é mais superficial, e 20 a 40 para milho, algodão, cana-de-açúcar, outras culturas. Então, nós temos esses valores, tudo bem. Então, eu quero fazer raiz. E para crescer raiz, depende de clima. Então, os fatores dependem de clima, planta e solo. A planta é uma genética dela. Clima, eu preciso de água. E solo, o problema meu é a acidez, porque falta cálcio e tem alumínio em excesso. Então, eu preciso formar um perfil de solo, preciso puxar a raiz para baixo. Então, todas as vantagens aqui colocadas, eu quero fazer plantas mais tolerantes a eventuais períodos de estresse hídrico, como ocorreu nesse ano. Então, novamente, eu vou fazer um manejo químico antes de adubar, que nós já falamos rapidamente. Então, tem aqui, nós vamos começar então, Eduardo, lógico, pela calagem, depois gessagem, fosfatagem, rotação de cultura orgânico e, por último, adubação mineral. Então, a calagem é a aplicação desse produto milagroso no solo, que vai elevar o pH. Isso, sem calagem, não tem vida, não tem produtividade. Você pega o trabalho do saudoso Djalma, mesma dose de fósforo. Num solo sem calagem, a produtividade foi aqui. Com meia dose de calcário, a produtividade aumentou. E se eu usasse a calagem requerida, a produtividade foi o máximo. Não adianta fazer adubação fosfatada se não tiver calcário. A região do Rio Verde, que é um esteio, é o centro nervoso do Goiás, aumentando a calagem, isto é, aumentando a saturação por bases da comida, a soja produziu mais, até uma saturação por base de 60, que é uma folha larga, e o milho produziu uma saturação por base maior, em torno de 70, porque o milho é mais exigente em calcário. E bem, então nós vamos usar a bendita dolomita, de preferência, que é um carbonato de cálcio e magnésio, que o Brasil tem abundantemente, que o Votorantim tem abundantemente, por exemplo, o caso de Nobres, os casos de Minas Gerais, é uma rocha dinamitada, carregada, britada, finamente vai dar dolomita, que vai ser o material corretivo. E aqui eu sei que é um assunto cansativo. Primeira coisa que eu preciso saber é quanto eu vou pôr de calcário. E nós usamos tradicionalmente o método da saturação por base. Em área de abertura, Cristo é para sempre. Eu levo em conta do solo a camada de 0 a 20, mais de 20 a 40, para calcular a dose de calcário. Bem, isso daqui é a fórmula, então, se a calagem, se as unidades do solo fossem centimol de carga. Se for em milimol, que aumenta 0, eu divido por 10. É calagem completa, em cima e embaixo, levando em conta o V da cultura, que eu já falei, 60 a 70, a desejada, o que está no solo, e a capacidade de troca catiônica, quanto mais argiloso, mais calagem.
Então, esse mesmo método numa manutenção, eu só analiso agora em cima, porque eu tenho plantio direto. Então, eu só levo em conta do solo a camada de 0 a 20. Aqui tem centimol de carga, e se for milimol, como dissemos, divide por 10 PRNT. V2 é que eu quero para a cultura, V1 que está, e CTC é CTC do solo, que é a função da matéria orgânica e argila. E aqui um resumo dos Vs almejados. Você vê que as culturas anuais aqui, praticamente é 70, né, Eduardo? Milho, feijão, algodão, a soja é 60, como o arroz, normalmente é arroz de várzea, arroz de baixada, que a água faz uma autocalagem, a calagem é menor para ver 50. E também, isso é importantíssimo, nem sempre é aquele critério da saturação por bases dá resultados efetivos para solo muito arenoso, porque não tem CTC, não tem motel, não tem matéria orgânica, não tem argila, mas a cultura precisa de cálcio e magnésio mínimo. Então, numa adubação, numa calagem de abertura, eu aplico o critério do cálcio e magnésio somente da camada de baixo. Se for em centimol, multiplico por 100, se for em milimol, multiplico por 10. E daí me dá a calagem, então, de abertura usando o cálcio e magnésio de 20 a 40, que deve ser no mínimo de 3 centimol ou 30 milimol. E na área de manutenção em plantio direto estabilizado, eu só uso a camada de cima, aplicando os mesmos conceitos. Mas é pergunta, que dose que eu vou usar? O que deu para saturação por base ou o que deu pelo cálcio e magnésio? É simples, utilizar o critério que dá maior dose de calcário. Então, vocês entenderam? Bem, e também, quando vai fazer calagem, é importante a escolha do calcário, porque existe uma interação, uma competição entre potássio, magnésio e cálcio. Coitado do magnésio, é prejudicado pelo potássio e pelo cálcio, que tem raiônicos até certo ponto assim menores, mais fácil de ser absorvido. A fonte de potássio é o cloreto, que é totalmente solúvel, e a fonte do cálcio e magnésio é o calcário, que a gente chamou de dolomítico. Lembrando que o calcário dolomítico tem carbonato de cálcio, que é mais solúvel, e carbonato de cálcio eu faço até gesso de escrever na lousa, e o carbonato de magnésio é mais duro, eu faço refratário. Então o magnésio perde, mas o magnésio, num resumo bem rápido, se uma planta normal fabrica 3,4 transporta miligramas de açúcar para chegar à raiz, se faltar potássio cai para 50%, mas se faltar magnésio cai para 0,7%. Então é fundamental, como está aqui embaixo, procurar usar calcários com no mínimo 12% de magnésio, principalmente em solos que apresentam menos do que 8 a 1 magnésio, 8 a 1 milimol de carga. Bem, a outra pergunta é, como aplicar esse calcário? Incorporado superficial, Cristo, num estabelecimento do sistema, numa área de abertura, uma área que nunca foi bem conduzida, mete calcário fazendo incorporação profunda. No plantio estabilizado, já há anos produtivo, aplique 12,5 por vez, cada vez que você vai aplicar. Não é quer dizer que você vai limitar a dose em 2,5. É 2,5 por vez. Aplica antes da primeira safra, aplica antes da segunda safra, aplica no mesmo ano agrícola, mas 2,5 por vez. E fica evidente que você quer fazer perfil de solo, tá lá, calagem profunda, corretivos mais reativos, usa o gesso em cima do calcário e plantas de cobertura que reciclam o calcário e o gesso para baixo. Então, a gente trabalha a tempo no Urita, a gente fica triste de falar em Urita, nós perdemos o filho do Ricardo, né, com 32 anos de Covid a semana passada, do nada, morreu no Einstein, a gente deve muito esse grupo lutador, e no Urita nós estamos incorporando o calcário com aração profunda. E também é bom lembrar que você quer que dê seu calcário para o subsolo. A matéria orgânica é o meio do calcário descer, porque a matéria orgânica, na sua mineralização, ela libera amônio. E a amônia vai muito pouco para a planta, o amônio vira nitrato. E nessa passagem do amônio na fase de nitrito e nitrato, ele libera 4H, como liberaria, por exemplo, o MAP. Então, procurar a matéria orgânica para puxar calcário para baixo. O adubo ácidos. Adubo ácido, por exemplo, é o caso do S elementar, que está ficando comum vocês usarem sobre calcário, porque ele libera hidrogênio. E o enxofre elementar tem uma acidez de menos 313. Isto é, toda vez que eu usar 100 quilos de S elementar, eu preciso usar 313 quilos de calcário com PRNT a 100%. Então, é um manejo interessante para empurrar o calcário para baixo, pingando limão, colocando enxofre elementar. Porque quando eu faço um perfil de solo sobre plantio direto e aplico o calcário em cima, o calcário é pouco móvel até certo ponto. Então, em cima falta micro e embaixo falta macro. Então, se eu fizer
tiver a matéria orgânica, ela puxa o calcário para baixo e também adubos ácidos que vão borbulhar o calcário e jogá-los para baixo, como o MAP principalmente, o sulfato de amônio, mais principalmente o MAP e o enxofre elementar. Então, aqui o exemplo nosso de Guarapuava, uma área com deficiência de manganês, alto calcário sem incorporação, o manganês que estava bebível virou manganês indisponível. Isto é, o calcário indisponibiliza manganês, então precisa tomar cuidado. O segundo ponto é o gesso. Bem, o gesso é um complemento do calcário, e vocês precisam tomar cuidado com esse termo sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, ele pode ser anidro, e o gesso natural que vem lá do Pernambuco, do Maranhão, que também tem logística para aqueles lugares, é CaSO4 duas águas. E o gesso que vem do Uberaba, de Catalão, do litoral, é praticamente semelhante. Então, é duas águas. Porque esse aqui é insolúvel, muito pouco solúvel. Isso aqui é para construção. Então, vamos usar gesso natural ou gesso agrícola, chamado de fosfogesso. E no processo de obtenção do ácido fosfórico, quando eu trato com ácido sulfúrico, a rocha apatípica, sobra, fabrica super simples, mas sobra gesso, montanhas para poder purificar e fabricar o fosfórico que vai dar origem a MAP e DAP super triplo. Então, o gesso, o fosfogesso é uma rota obrigatória. E você vê montanhas desse produto, em Uberaba, em Catalão, no litoral, que é um pó. E esse produto tem valor, sim, porque no sulfato de cálcio duas águas, ele tem 26 a 28 de CaO e 15 de enxofre, isto é, dos macros secundários. E é bom lembrar que quando eu comparo o gesso agrícola com o calcário com PRNT 100%, pegando aqui a solubilidade, o gesso agrícola é 150 vezes mais do que solúvel do que o calcário. Fato! E quando eu coloco o gesso agrícola no solo, tem duplo comportamento. Ele dissocia, solubiliza como qualquer fertilizante, liberando o cátion e o ânion, que fica na camada mais superficial como fertilizante, mas 60% a 70% ele se une e vai para o subsolo, condicionar a subsuperfície. Isso é bom. Aqui nós temos ao lado, que estão vendo, milho, né? Milho sem gesso, e com gesso 12:1, 18:1, 18:8 mais raiz. Então vamos usar os dois. E quando usa gesso no solo, você tem que saber que 1 tonelada de gesso com umidade aproximada de 17 a 20% leva 150 kg de enxofre, leva 200 kg de cálcio, 260 de CaO e altera o solo positivamente para 5 milimol de carga de cálcio, 0,5 centimol de carga de cálcio. Mas vamos falar do gesso aqui para subsuperfície e para efeito fertilizante. Então, esse aqui é um fato espetacular do colega Souza, do Djalma e do Richter, mostrando num latossolo argiloso, 25 dias de veranico, aqui está morrendo o milho. Aqui está produzindo, porque tem raiz e profundidade. Tem raiz e profundidade. Então, o gesso complementa o uso do calcário. E para entender o gesso, nós falamos que a parte verde, que é o palmeiras que desce, né? Ele desce para o subsolo, verde, troca com o alumínio que está prejudicando a planta, o solo fica verde, rico de cálcio, e esse alumínio é complexado pelo sulfato. E essa forma que o sulfato complexa alumínio, o que é não tóxico? Que não é absorvido. Então, chega. Eu aumento com o gesso o cálcio aqui do denominador, da CTC efetiva do solo. E, consequentemente, eu diminuo essa divisão do numerador pelo denominador, que é a saturação por alumínio. Então, o gesso aumenta a cálcio e profundidade e diminui a saturação por alumínio. Desculpe, né? Quando vocês vão trabalhar com solos, eu quero buscar solos eutróficos, solos que têm bases, sim, mais de 50% de bases na camada de 20 a 40, que eu estou visando que tenha mais raiz. Mas não tem o solo só com V. Tem um pouco solo com V de 50. Eu tenho o solo chamado mesotrófico, que é meio, 30 a 50. E tem o distrófico, que é menos que 30. Então, só para vocês entenderem, e também temos os solos álicos, que tem uma saturação por alumínio maior que 50. Mais de 50 de alumínio, ocupando os motéis do solo, a CTC efetiva. O que fazer, então, para que um solo árico vire distrófico, mesotrófico, vire eutrófico? Isto é, o potencial produtivo neutrófico que tem V mais de 50, a produtividade é máxima. Vamos chamar, Eduardo, em 100%. No solo álico é ridícula. Então, eu quero transformar um solo álico em acra, que não é o caso que vamos discutir hoje, um solo álico em distrófico e mesotrófico e mesotrófico e eutrófico. Com quê? Com cálcio do gesso
e cálcio do calcário diálico para distrófico, com cálcio do gesso e cálcio do calcário para mesotrófico, e quando tiver mesotrófico e eutrófico, manter com cálcio do calcário. É o milagre da vida. Então, não tem sentido você pegar um solo adequado, eu não gosto de falar ideal, ideal só Deus, pegar um solo adequado, que é eutrófico, que tem V mais que 50, contra um solo álico que tem mais de 30 de alumínio. 30 ou 50, Eduardo, só para lembrar, que tem mais de 50 de alumínio. Então, não tem raiz onde tem alumínio em excesso. É reflexo aqui na parte aérea. E como que eu vou diagnosticar? Como eu vou indicar gesso com segurança no cerrado? Então, se as amostras mudou, né, Eduardo? 20 a 40 agora, tiver um teor de cálcio menor que 5,05 centimol, alumínio maior que 5,05 centimol, saturação por alumínio maior que 30, cabe gesso. Mas quanto é que eu vou pôr? É função do teor de argila. Então, quanto mais argiloso o solo, maior dose de gesso. Por quê? Basta multiplicar, para mim, calcular a dose de gesso, 5 por grama por quilo de argila, grama por 1.000. Se a argila tiver porcentagem que foi para 100, é multiplicar 50 por porcentagem de argila. Eduardo, fale para mim depressa, quanto que é 15 vezes 50? 750, próximo da tabela. Então, está feito como é gesso. E esse critério é um pouco assim criticado, porque ele é a dose de gesso, né, Eduardo? Atinge no máximo 3 toneladas. O colega Eduardo Caires, lá do Paraná, está aplicando uma formulação que ele visa aumentar em 60% o cálcio da CTC efetiva, menos o cálcio do solo, multiplicado por um fator, e dá doses maiores. Enquanto que os critérios anteriores davam aqui 1 tonelada, né? Seja milho, seja soja, o Eduardo, que deu 6 toneladas, aumentou 32 sacas de milho, aumentou 16 sacas de soja. Então, esse aqui é o critério que está sendo proposto, que aqui é um público nacional, para o sul do Brasil, sul de São Paulo para baixo. E o critério nosso, que a gente usa também com segurança, é quando vê, já falei, vocês escutaram, quando vê for menor que 30, cabe gesso, cálcio do calcário e cálcio do gesso, quando o solo for distrófico. Então, a necessidade de gesso, eu quero que fique 50 eutrófico, menos o que tem, pela CTC, divide por 50. Ah, já sei por que é 50, porque o de gesso leva 0,5 centimol, vezes 100 vai dar 50. E se for em milimol, divide por 500, porque eu multipliquei 5 por 100. A CTC aqui tem milimol, aumentou 10. Então, um critério prático nosso, que dá uma dose intermediária entre o critério da Embrapa e o critério do Eduardo. Usem, comecem. Então, critérios de gesso. E também, se lembrar, que o gesso também tem enxofre. Eu posso usar como fonte de fertilizante. Então, quando não precisou de colocar gesso no solo, porque não tinha alumínio e estava bom de cálcio, mas não tem o enxofre. Então, quando o enxofre for menor, maior que 15, é suficiente para as culturas. Mas se for menor que 15, nós fizemos aqui uma tabela dessa no solo, a dose de gesso e o quilo por hectare de enxofre correspondente. Então, a amostra, eu quero 15 para 0,20 soja e feijão, 20 a 40 milho, arroz, algodão em cana, não precisou de gesso, então vou usar essas doses pequenas de gesso como condicionador. Esse é um trabalho nosso, muito antigo já. Usamos aqui apenas 20 quilos de enxofre na forma de gesso, a soja está produzindo e está caindo até as folhas, de tanto grão que tem. Onde não tem enxofre, não tem vida, não tem nodulação, não tem vagem. Eu posso usar o gesso como fonte de enxofre. Bem, e agora, feito o calcário, feito o gesso, nós vamos partir para a fosfatagem. Fosfatagem é uma coisa obrigatória, porque eu falei que quando eu coloco uma fonte solúvel de P no solo, apenas 20 a 30% vai ser pela planta aproveitado. 70 a 80% vai ser fixado. Porque antes de fazer a adubação fosfatada, eu não aplico um fósforo mais barato em área total para matar a fixação. Isso é fosfatagem. Então, a fosfatagem, ela visa alimentar o sistema, alimentar o P, que vai reagir com ferro, com alumínio, com manganês, o chamado P ocluso, o chamado P-lab, que ocupa 70% a 80% do total do P do solo, no chamado fator quantidade. Eu quero depois colocar o fertilizante para atingir o fertilizante solúvel, para aumentar o pelábio. O pelábio é o estoque de fósforo próximo
da solução do solo, o que está abastecendo a raiz. É o teor de fósforo que é quantificado nos extratores Merich ou resina. Então, aqui já matei com a fosfatagem, já satisfez. Aqui, então, eu vou colocar a fonte de fósforo para aumentar a capacidade e para manter esse fator de intensidade. E esse slide nosso também, Eduardo, que esqueceu aqui, é culpa minha, é antigo, da década de começo de 90. Nós fomos para esse Nortelândia, que hoje é município, que era distrito de Diamantino. Fizemos tudo certo num solo argiloso. Mas por que essa soja está esse espetáculo no primeiro cultivo e aquela não deu soja? Fizemos calagem, fizemos gesso, fizemos adubação corretiva de potássio, mas aqui eu coloquei somente adubação de fósforo de manutenção. Aproximado 15 quilos de P2O5 por pé de soja. Todo esse fósforo foi para fixação. Aqui não. Aqui eu primeiro apliquei adubação corretiva para matar a fome do solo, adubação a lanço, e depois fiz a manutenção que sobrou líquida para a planta. Uma foto vale mais do que 1000 palavras. Só adubação de manutenção e aqui de correção e manutenção quando o solo não está propício ainda, não está domesticado. E essa fosfatagem, que é uma foto do colega Zancanaro, da Fundação NT, e aqui dizeres nossos. Eu vou permitir que o solo fixe mais fósforo, porque eu paguei a fixação, área total, Cristo. Vou ter mais raiz, vou ter mais água sendo absorvida, e como a planta bebe, a planta não come, a planta bebe água salina com nutrientes. E a raiz mais forte vai sobreviver a pragas de solo. E, graças também à Embrapa, não vou ficar muito tempo nesse slide, podemos fazer depois em exercício, quanto de fósforo quando você vai fazer a fosfatagem e quanto. Observe vocês, tem um paciência, Nivelto, que aqui está o teor de argila crescente. Aqui, o nível que eu preciso para altas produtividades pelo Merich. Aqui, pela resina, que depende da argila. E aqui, quantos quilos de fósforo eu devo colocar no solo para elevar o teor de fósforo a 1? Num solo arenoso, se colocar 5 quilos, eleva a 1, pelo Merich. Num solo mais argiloso, eu vou descer aqui até os 70 quilos. E aqui pela resina. Então, quanto que eu vou pôr de fósforo? É fácil, eu tirei esse slide, mas eu vou voltar agora, vai mandar para vocês o slide de cálculo. Quanto de P2O5 eu vou colocar? Erivelto, vamos supor que o solo tenha menos de 15 de argila. Quanto que eu preciso, Erivelto? 20. E o solo deu 10. Quanto que é 20 menos 10? 10. 10 vezes 5, eu vou colocar, então, 50 quilos de P2O5, numa fonte que eu vou escolher. Então, eu vou procurar a argila, se for o Merich, ou pela resina, é 20. Eu quero 20 pela resina, mas não tem 20, tem 10. É um solo de textura argilosa. 10 vezes 15, 150 de P2O5. A dose do produto. É a pergunta que vocês vão fazer. Mas que fonte que eu vou usar? Nós temos as fontes nacionais e fontes internacionais. Melhor, falei bobagem, Eduardo. Eu tenho as fontes que dá garantia de P2O5 total e P2O5 solúvel no extrator, num sal orgânico que está pH 7, CNA mais água. E aqui a garantia em CNA mais água. Então, por exemplo, esse fosfato aqui tem 30 de total e tem 50% de imediata solubilidade no primeiro ano da cultura. A diferença vai para os anos posteriores. Eu quero que tenha um efeito residual para corrigir totalmente o déficit de fósforo no solo. E temos aqui produtos naturais que tem o teor de P2O5 total e aqui o teor de fósforo agora, o extrator é outro, porque é um ácido orgânico simulando a raiz da planta que vai comer a fonte de fósforo. E tradicionalmente no Brasil nós temos então o fosfato forte, o fosfato aqui está o local, o fosfato MV5, o fosfato natural reativo PTEC, todos com 15 de P2O5 total. E praticamente, né, Eduardo, a metade em fosfato solúvel em ácido cítrico, como os fosfatos naturais reativos importados. Eu peguei como exemplo aqui o GAFS da Fertipar, que o teor de fósforo total é mais elaborado, os importados reativos, ele tem 30, mas tem 10. E tem 20 para solubilizar a mais longo prazo. Então, vocês vão escolher qual fonte daqui.
A mais barata. E segundo, vão basear no teor de P2O5 total, pelo amor de Deus, para colocar nessa fórmula que nós vimos aqui. O que der aqui, Eduardo, eu falei, dá 150 aqui de P2O5. Se eu usar esse produto aqui, eu quero 150, 100 tem 30, 1.000 tem 300, 500 quilos, levando em conta o P2O5 total. Aí é um exemplo de uma rocha nossa, do Brasil, uma rocha metamórfica que pode ser usada na fosfatagem, que é aquelas rochas que eu falei agora de pouco, que tem 15% de P2O5 total e 6 a 7 de P2O5 solúvel em CNA mais água. E aqui temos um fosfato natural reativo. No caso aqui eu coloquei o GAFSA como exemplo, porque era muitos slides. É um fosfato natural, apenas uma explosão. O fosfato é um fosfato orgânico, porque o fosfato reativo dá nas proximidades dos mares, onde tinha plantação, o vegetal virou fóssil, os animais e o homem viraram fósseis. Esse é produtaço, com esses produtos reativos, que tem 30. Então, eu baseio no 30. Se eu baseio no 30, a dose dele vai ser menor. Mas o problema é preço. O preço por unidade de P2O5. Então, eu quero formar o perfil de solo. Fiz o que tinha que ser feito antes de plantar. Calagem, dressagem e fosfatagem. E plantas de cobertura, vou ser bem breve aqui, que não é bem tema disso, e rotação de culturas. Hoje é normal usarmos em rotação, ou junto com a cultura, vamos discutir agora mais um minuto aqui, o milheto, o trigo morisco, a aveia preta, o milagre do estilosantes, braquiária no sistema Santa Fé com milho, e crotalárias, para reciclar, para levar para baixo o calcário, para levar para baixo o gesso e para levar para baixo o fósforo. Esse é o trabalho, então, conduzido não, trabalho, né, Eduardo? Trabalho realizado pela Aurida. Aqui, você vê aqui é coisa feia. Aqui tinha milho e braquiária. Após a colheita do milho, a braquiária vai brotar, eu posso trazer um gado, ou posso plantar um algodão, que é o normal, ou posso plantar um feijão, mas veja o sistema radicular. Aqui, no caso, é o váter urida. E aqui o aluno nosso, chamado Zucchini. Então, você vê, está ciclando o calcário por baixo. Então, você pegando um exemplo aqui de sapezal, uma área de abertura sem estilosantes, cultivado antes da soja. A gente fala de areia quartzosa, mas o termo certo é neossolo quartzarênico. 32 sacas de soja. Plantando antes o estilosantes e depois a soja, 61 sacas de soja. Cristo, 30 sacas a mais por hectare. Cristo, 48% a mais de produtividade. Então, é um milagre hoje. A capacidade das instituições de pesquisa, a capacidade dos nossos produtores. Um solo improdutivo e solo produtivo. Eduardo, mas aqui já foi calagem, gessagem, fosfatagem. É o quarto passo. E também tem o caso da adubação corretiva de potássio. Aqui é um monte de KCl. Eu já falei, desculpe, vamos ser um pouco prático. Quando que eu faço adubação corretiva de potássio? Nós temos 2 critérios. Solos argilosos. O que é solo argiloso? Que tem 35% mais de Arc maior do que 6 centimol de carga ou 60 milimol de carga. Então, eu viso levar na CTC que o potássio fique com nível crítico de 3 a 5%. Então, quanto de KCl eu vou colocar? Eu quero 4% da CTC, de 0 a 20. Mas tem um pouco de potássio. E multiplico por 1.600 para transformar em KCl. Doutor, mas aqui eu usei centimol de carga. Sem problema. Você multiplica tudo igual 0,04 pela 6 centimol, só que como aumentou 10, você faz vezes 160. Você acha já KCl para ser aplicado em área total. Mas o meu é um solo arenoso, como a maioria que nós vamos enfrentar. Então, eu procuro elevar o potássio ao nível crítico, a 0,2 centimol de carga. Por que 0,2? Porque tem centimol. Menos o potássio existente, vezes 1.600, porque tem centimol. Se for em milimol, KCl, 2, que é o milimol, menos o potássio do solo, vezes 160. E lembrando que 0,2
igual a 2 milimol de carga, que é a mesma coisa que 80 miligramas por decímetro cúbico. Está definido a história. Quanto pôr de potássio no pré-plantio da soja em solo argiloso ou logo pós-plantio em área total no solo arenoso. Fechou. Agora é pagar a manutenção, que eu já falei. Nós falamos que o soja, que é 3,3 kg de P2O5 por T de grão. Tá, enche o saco. Mas eu não quero produzir 1 T de grão, eu quero 4,5 T de grão. Dá 60 quilos de P2O5. E o milho? 8 a 9 quilos de P2O5 por T de grão. Não quero 12,6 toneladas, 210 sacas, 100 quilos de P2O5. Então, esses 60 aqui de manutenção e 100, eu só vou fazer isso com essas fontes solúveis do mercado, como MAP, simples e triplo, na forma granulada, quando o P em resina tiver maior que 20. Porque eu já paguei a fixação. Então, só vou pagar a manutenção. Doutor, mas eu estou aqui numa região que faz P pelo MED. Está aqui, até 35 de argila, 20 a 25, praticamente mexe igual a resina. Se for solo de textura argilosa, tem que ter no solo, no mínimo, 12 ou 6 em de argilosa, para depois só pagar a manutenção. Daí só fazer a fórmula, né? Divide 100 por 60, desculpe, 60 para soja e 100 para milho. Fechou. E o potássio? Doutor, eu quero fazer manutenção. Mas a manutenção é feita no solo que eu já fiz a corretiva, porque não preciso fazer a corretiva, porque o solo já tem 2 milimol, ou 0,2 centimol de potássio, ou 80 miligramas de potássio por decímetro cúbico. Ou tem a CTC com 3 a 4%. Agora sim, eu vou pagar 24 quilos por T de grão de soja, mas eu quero de soja 4,5. Eu quero de soja 5. Eu quero de soja mais, depende da variedade. 110 quilos de K2O. Fechou. E o milho? O milho, que é 4 vezes menos potássio, porque o milho é folha estreita, ele vai buscar potássio no subsolo. Então, milho, 6 quilos de grão para fazer um T de soja. 6 vezes 12,6, 80. Eu pago isso aqui. Pago quando o solo tiver com os níveis críticos atingidos ou na CTC 3 a 4%. E lembra que cuidado com o KCl, porque é um adubo salino. O parâmetro de comparação é com nitrato de sódio, que é 100, ele tem 16% a mais. Então, cuidado, por isso que se faz em área total. E ele tem 60 de K2O. Então, vocês aprenderam como produzir alto milho e alto soja com adubação de manutenção, que vai funcionar se você fez a obrigatoriedade do calcário, que é a número 1, se for o caso do gesso e da fosfatagem e plantas em sistema em rotação. Então, eu tinha muito mais slide para mostrar. Esse é o manejo que nós falamos, a gente faz em Uberlândia, essa empresa aqui. Aqui são as características da soja, no meu caso. Construímos perfil de solo, levamos em conta qualidade de semeadura, de germinação e plantio direto. A nossa produtividade foi de 83,65 sacas numa área de 290 hectares. Não sei se o Eduardo lembra de cabeça, nós temos um caso lá em Santa Helena de Goiás, que a gente é consultor junto com o Eduardo, que pivôs deram 97 sacas de soja. 92, que soja que era? Aquela que você falou. Tudo bem. Da BASF HO, não lembro. Tudo bem. Então, isso é verdade. Só que esses tem, a gente aproveitou, obrigado por esse slide seu, que a adubação mineral começa com a amostragem e a análise de solo. Continua com as práticas corretivas. Calagem, gessagem e fosfatagem. Se for o caso aqui, vou pedir para o Eduardo melhorar práticas biológicas como adubação verde. E termina, a última coisa que eu faço é o uso do fertilizante mineral. Espera aí. O que nós falamos aqui, nós ser vivo chamado planta. Mas o sucesso da nutrição mineral de planta depende do ser humano chamado homem. A Viter vai alcançar seus objetivos
Se ela seguir essa lei que a gente fez junto com meu filho mais velho, a lei do mínimo, a água é a produtividade. Mas aqui não está sendo produtividade. A água aqui está sendo a felicidade. E onde que o que é felicidade? É vocês, na empresa, terem lazer, terem estudo. Está trabalhando pouco? Se levantar esse trabalho, está vazando a felicidade, está vazando a produtividade. Vocês terem amigos, né? Vocês terem família, vocês terem saúde, que a gente está valorizando um pouco tarde, mas estamos valorizando, e você ter Deus. Se você não tiver a lei do mínimo para você, saia da empresa agora. Saia! Isso chama-se cristandade, isso se chama cidadania, isso se chama próximo. Daí sim vocês podem ser pessoas de sucesso. Então a gente agradece a vocês. Eu sei que foi um pouco puxado, mas quer fazer pergunta. Nós vamos mandar agora o texto, como vocês falaram, bem falaram, desculpe, corrigido. E use bastante o Matusquela, que é nome de bicho. Aqui está o e-mail dele, o telefone, e aqui está o e-mail nosso. Gostaria de agradecer ao senhor pela experiência que o senhor tem e ter passado isso aqui para nós. A sua aula é sempre enriquecedora para qualquer técnico que esteja nos assistindo nesse momento. O senhor tem um conhecimento de causa muito grande e estou muito feliz por estar dividindo esse momento com o senhor. E de tudo que o senhor nos trouxe aqui, me arremete uma pergunta que eu quero compartilhar com o senhor. Tudo que o senhor disse de práticas corretivas foi importante para decidir que é o seguinte: o solo, professor Vitti, ele é o maior patrimônio do agricultor. E as práticas corretivas são fundamentais para ele conseguir ter uma sustentabilidade da sua propriedade. Mas, além disso, as práticas de manejo que se sucedem à correção, que são as manutenções, isso é de extrema importância também porque renova e desperta o potencial máximo do solo. Correto, professor? Sim, como você falou aí, o patrimônio, nós temos solo, temos clima e temos água doce. Então o Brasil tem 2 recursos que estão em extinção, que é solo e água, porque o clima faz parte do contexto. E é importante a sua pergunta, Ivelto, porque muitas vezes você vai para o Mato Grosso e o produtor arrendatário, ele fala o seguinte: eu não vou fazer calagem porque eu vou empobrecer eu e vou enriquecer o dono da terra. Cristo, ele vai empobrecer ele, a mãe dele, o dono da terra, porque não existe adubação sem calagem, não existe raiz. Então, como você falou bem, depois de construir o perfil, depois de construir raiz, é apenas um manejo simples de manutenção, levando em conta as expectativas de produtividade. É evidente também que nessa adubação de manutenção também tem as complementações foliares e também via herbicida. E se Deus quiser, no futuro web aí, nós vamos fazer, né, Eduardo? Talvez uma específica para uma cultura para fechar todos esses parâmetros. Acho que ficou claro, tendo sido usado a soja como modelo, Ivelto. Maravilha, professor. Quero agradecer aqui mais uma vez por o senhor ter aceitado dividir esse momento conosco. Para nós é muito importante o senhor estar aqui junto conosco, visto que você é uma das grandes figuras do setor de fertilidades de solo e no Brasil, devido à importância que o senhor tem e dos trabalhos que o senhor já desenvolveu para a agricultura mundo afora. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam nesse momento até aqui. Quero agradecer muito ao professor Vitti, que ministrou essa palestra para nós, essa aula muito importante sobre o tema desse capítulo, dessa websérie chamada de correção de solo, pessoal. Então, confiram lá no nosso site, viteragro.com.br/websérie, assistam, compartilhem, porque informação boa e de qualidade tem que ser multiplicada. Muito obrigado e um grande abraço.